Assunto para a gente conversar com o advogado e jurista Emanuel Pessoa, colunista da Band News TV e da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Emanuel, pela presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Como vai? Tudo bem. Emanuel, a própria organização cita aí, né, a organização autora do estudo, que é a Transparência Internacional, cita os escândalos do INSS, do Banco Master como as causas, mas, no geral, o que você apontaria como os motivos para isso, para essa nota tão ruim do Brasil, que ficou praticamente estagnado do ano passado para cá, de 2024, aliás, para 2025? Vitor, às vezes eu fico pensando que eu pareço músico de nota só, porque no final do dia, o que leva essa nota muito baixa na Transparência Internacional é o Poder Judiciário. Porque no Brasil, o fato de que as pessoas que praticam corrupção elas não são efetivamente punidas, faz com que você tenha um estímulo para que outras pessoas corrompam e para que efetivamente essa corrupção seja aceita pelos servidores públicos envolvidos. Então, enquanto nós não tivermos punições efetivas, enquanto nós tivermos a bilionésima instância no Supremo Tribunal Federal, com a presunção de inocência que acontece até mesmo se o sujeito confessar o crime, nós vamos passar sempre um recibo de corrupção em todos os rankings internacionais, porque não haverá punição. Tudo isso passa necessariamente por uma alteração da maneira pelo qual o Poder Judiciário julga os crimes no Brasil, inclusive os crimes de corrupção. Então, enquanto nós temos processos demorados, nos quais vale a pena para os criminosos roubarem o dinheiro público, fraudarem o erário, cometerem peculato, tantas outras modalidades de crimes contra a administração pública, isso vai acontecer, porque o risco é muito baixo, com a recompensa muito alta. E em relação a medidas legislativas, Emanuel, você acha que são necessários ajustes? O Brasil poderia ter uma lei mais pesada em relação à corrupção ou não? Como você está falando, o problema é do judiciário, a legislação pode até existir, mas não é colocada em prática. Enfim, como é que você analisa isso? Olha, Vitor, a legislação brasileira anticorrupção é uma legislação que foi tão eficiente que o próprio governo Dilma foi uma vítima da lei anticorrupção promulgada no governo Dilma. Então, é uma lei eficiente. Só que naquela época, o judiciário não praticava essa pataquada de entender que as punições só vão acontecer depois do trânsito em julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o grande problema é o seguinte: não adianta, por exemplo, amanhã se dizer que a pena de corrupção é uma pena de 200 anos, ou que você vai confiscar o patrimônio das empresas que corrompem, se no final do dia essas empresas vão conseguir a prescrição no Poder Judiciário, vão conseguir manter a presunção de inocência até um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que qualquer advogado meramente mediano consegue procrastinar por anos e anos e anos com recursos processuais. E como nós vemos aí no caso Master, né, eu até já comentei aqui na própria Bandeirantes, se o juiz de primeiro grau não reiniciar a instrução do zero, o caso Master é um caso anulável, por conta do que aconteceu sob a gestão do Toffoli na condução do caso, na inversão das ordens processuais. Então é importante que a gente diga que não adianta você fazer qualquer mudança legislativa no Brasil se no final do dia essas mudanças legislativas podem ser interpretadas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou elas podem não ser aplicadas de imediato por conta da questão da necessidade de um julgamento em inúmeras instâncias, com vários recursos procrastinatórios e com vários princípios que o Supremo Tribunal Federal vive criando, que simplesmente exercem um garantismo exagerado, no qual no Brasil a ideia é que é muito melhor deixar milhares de corruptos livres do que prender pelo menos um deles, sob a ideia de que poderia estar se prendendo errado, mesmo aqueles que confessam e devolvem dinheiro. A gente vê que já o absurdo, né, que nós tivemos réus confessos na Lava Jato, gente que confessou, devolveu o dinheiro e conseguiu a absolvição. E exatamente o que poderia ser feito, Emanuel, para reverter esse cenário? Como você está falando, passa pelo Poder Judiciário, seria uma reforma de judiciário, enfim, novas regras para fiscalizar o trabalho dos juízes, enfim, tem alguma solução à vista para reverter esse quadro, Emanuel? Vitor, em toda organização, se o topo ele não dá o exemplo, a base não trabalha direito. Se você vai para uma empresa na iniciativa privada, a cultura é determinada pela liderança. Se a liderança não tem uma cultura adequada de trabalho, de comportamento, de ética, a base não vai ter. Então, a única mudança que vai fazer algum sentido antes de pensar em qualquer outra no Brasil é você acabar com o foro privilegiado dos senadores. Explico para você. Hoje, o Brasil tem um pacto do ninguém solta a mão de ninguém.
Enquanto o Senado julga o Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade, o Supremo julga os senadores pelos crimes comuns. E entre os crimes comuns se encontram os crimes de opinião. Então, hoje, por exemplo, nós temos casos de senadores que o Supremo Tribunal Federal entende que praticaram um crime de opinião, e deputados também, simplesmente porque manifestaram certas formas de pensamento que deveriam estar abrangidas pela proteção constitucional ao voto, palavra e opinião dos congressistas. Então, essas pessoas, elas sabem que se elas colocarem para andar qualquer pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal por condutas inapropriadas várias, e nós teríamos em qualquer país sério do mundo já elementos suficientes para pelo menos iniciar os processos de impeachment, claro que com as garantias de ampla defesa, contraditório, processo, etc., para os ministros, mas no Brasil não pode, porque os senadores eles têm medo de serem julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que vários deputados e senadores são envolvidos em escândalos de corrupção e os processos deles miraculosamente não andam no Supremo Tribunal Federal por conta desse pacto de mediocridade. Então, o primeiro ponto é que nós temos que acabar totalmente com qualquer possibilidade de foro privilegiado para os congressistas. Se isso acontecer, se todos os congressistas forem julgados no primeiro grau, eles passarão a ter um incentivo fortíssimo a julgarem os ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal passarem a ter uma conduta, digamos, menos exagerada, menos política, mais técnica, com condenações, parar de ter essa história de criar princípios absurdos que não fazem o menor sentido na leitura constitucional, que simplesmente permitem que pessoas culpadas não respondam pelos seus crimes, isso vai se radiar para baixo e vai chegar no primeiro grau. E aí sim nós vamos ter punições efetivas. Você pode ter certeza que tem muita polícia, muito Ministério Público e muito juiz da planície doidos para fazerem valer a lei. Né? A expressão no Ceará, a gente fala doido para fazer as coisas, quer dizer, muita vontade, muita gana, muita disposição, mas eles sabem que vão enxugar gelo, porque no final, no Supremo Tribunal Federal, né, vai dar tudo certo. Tinha até um filme que os bandidos estão na cadeia e eles começam a comemorar, né? Foi pro Supremo, nós vamos sair daqui. Então, eu acho que aquilo é um reflexo do que a sociedade pensa. Então, precisa tirar o foro privilegiado, é a reforma número 1 do Brasil. Não adianta reforma de educação, reforma de nada. Enquanto não resolver o judiciário, é o judiciário que faz políticas públicas, porque se substitui o tempo todo a presidência da República e se substitui o tempo todo ao Congresso Nacional, mesmo que nenhum dos 11 capinhas tenham sido eleitos. E falando justamente dessa reação popular, Emanuel, desse sentimento, né, da população de inconformismo, né, com esse estado de coisas, o ranking mede justamente isso, né? Esse ranking da Transparência Internacional é sobre a percepção de corrupção, ou seja, o que as pessoas pensam, e aí essa nota baixa significa que o brasileiro não vê as suas autoridades como íntegras, como confiáveis, né? E por que mesmo assim não há uma reação, Emanuel? Você acha que há um cansaço da população? Houve até, na época da Lava Jato, um grande apoio popular, né, um entusiasmo, uma euforia com a possibilidade de combate à corrupção, mas há a sensação de que o brasileiro tem essa avaliação, vê o Brasil dessa forma, mas um certo cansaço. Seria isso, Emanuel? Vitor, vamos pensar de uma forma diferente, tá? Eu gosto de analogia, porque eu acho que a analogia ela traduz temas complexos para assuntos simples. Então, imaginar, Vitor, que uma mulher está se relacionando com um sujeito narcisista, com o sujeito que ela tenta corrigir os problemas, ela tenta conversar com ele, ela tenta fazer ele mudar, ela tenta fazer ele enxergar que as coisas que ele está fazendo são erradas. Ela conversa, ele nunca muda. Você não acha que um dia ela cansa e simplesmente vai embora? Isso vai acontecer. Então, o que acontece com o Brasil? Operação Banestado, Satyagraha, Greenfield, tantas outras e a Lava Jato acabam anuladas nas instâncias superiores por coisas que são completamente absurdas para a pessoa média, que a pessoa média não consegue entender, como com prova, dinheiro, gravação, filme, extrato bancário, devolução do dinheiro, as operações são anuladas por uma bobagem. No Brasil, o CEP certo garante impunidade. Então, será que a população não percebe que não adianta, porque com a justiça que nós temos aí, não adianta protestar porque nada acontece? E aí você pensa assim, vamos eleger 81 senadores que tenham como pauta reformar o Supremo Tribunal Federal, o que for. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Enquanto eles não decidirem mudar o foro, nada vai acontecer,
porque os 81 vão ter medo dos seus processos andarem perante o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo aqueles que nunca fizeram nada de errado, não existem as exceções honrosas, eles vão ter medo de ser punidos pelos seus votos, pelas suas palavras e pelas suas opiniões, perderem o mandato, serem enviados para a cadeia, terem seu patrimônio bloqueado. Hoje, ou se resolve o foro privilegiado, ou simplesmente nós continuaremos chafurdando no lodo. Aí a análise do Emanuel Pessoa, advogado, jurista, colunista aqui da Band News TV e da Rádio Bandeirantes. Sempre bom te ouvir. Emanuel, bom descanso por aí. Até uma próxima. Obrigado, Vitor. Fica com Deus. Amém.